Hoje nós somos 500 circuitos em 19 estados, credenciados, tanto no Brasil como internacionalmente, para poder fazer caminhadas e esportes populares. Então hoje existem muitas opções de caminhadas, existem bastante gente já organizada, fazendo a caminhada, propiciando o lugar com condições bacanas para as pessoas conhecerem. E imagina, o Brasil com dimensões continentais, imagina a França, é um pouquinho maior ou menor do que Minas Gerais, eu nunca sei ao certo, mas a França, que eu tenho, só na França tem 7 mil circuitos. Imagina o potencial que nós temos para estar criando circuitos nesse Brasilzão de dimensões continentais, com uma diversidade enorme. Quem caminhar nos Lençóis Maranhenses nunca vai ser igual a caminhar na Serra Gaúcha. Quem for caminhar aqui no Rio de Janeiro, que seja no circuito de Silva Jardim, do Mico Leão Dourado, vai ser completamente diferente de caminhar em Mato Grosso, no circuito lá de Dourado. Então, esse é o nosso desafio, esse é o grande potencial. Nós temos hoje já 150 mil pessoas caminhando nos nossos circuitos, mas com um potencial de milhões, de milhares, um potencial de criar muito mais circuitos com esse tamanhão que nós temos. Então, o desafio continua. Lá chama esportes populares e chama Walking Circuits, circuitos de caminhadas, na Europa e no mundo. No Brasil, a gente não queria botar um nome americanizado, a gente já estava com um padrão, com um esquema, com uma estrutura bem europeia, e a gente queria fazer essa adaptação. Então a gente achou que o Caminhadas na Natureza era o nome mais adequado para a realidade brasileira. Por quê? Primeiro, que eram esportes populares e a caminhada talvez seja o esporte mais intenso, que tenha mais gente caminhando. Então, por isso, caminhadas. E por que natureza? Porque a gente estava na proposta de fazer com que as pessoas ficassem em contato com o meio ambiente, com a natureza. E mesmo que eu fale assim, mas não caminha na praia em Copacabana? E Copacabana não é praia, não é natureza? A natureza pode estar no meio urbano também, mas ela é mais evidente no meio rural. Mas isso é um grande equívoco que as pessoas às vezes comentam. Eles falam assim, o que é meio ambiente? Todo mundo olha para o lado de fora da janela, ninguém olha para si próprio. Eu faço parte desse meio ambiente. Eu sou tão ambiente quanto qualquer outra árvore, quanto qualquer outro ser vivo que exista aqui nesse planeta. Então essa é a verdade, entendeu? Nós optamos pelo nome Caminhada na Natureza porque era para a natureza humana, para a grande natureza, para essa diferenciação de que existe meio ambiente, que existem pessoas, que existem árvores. Então nós somos preservacionistas, somos sim, mas nós também gostamos da cidade, nós também andamos de carro, nós também consumimos, nós também somos pessoas normais. E aí a gente usa a caminhada da natureza com essa grandiosidade. É igual falar de turismo aventura. Aventura? Qual é a aventura de caminhar no seu tempo, sem esforço físico, sem chegar à exaustão? A aventura de conhecer os lugares, a aventura de estar com pessoas, a aventura de sair de casa do conforto, da tranquilidade da sua televisão Globo no final de semana, de assistir o Faustão, para ir para o meio do mato, pegar carrapicho ou carrapato. Isso é uma aventura ou não é? Então, os esportes populares, como eu disse, está organizado na Europa, na Europa e em 59 países. Está muito bem organizado no mundo inteiro, 15 milhões de adeptos, mais de 7 mil circuitos pelo mundo. E aí tinha o desafio de trazer isso para o Brasil. Como é que eu ia trazer uma cultura? Eu sempre fui avesso a essas coisas, né? Do americanizar, do modernizar, do modelo. Acho que o modelo dá certo naquela realidade. Quando você muda aquela realidade, o modelo é outro. Essa coisa de fazer um piloto, uma prova, eu sempre sou avesso a essas coisas. Acho que cada realidade é a sua realidade, cada contexto no seu texto. Então eu fiquei pensando como é que eu ia trazer aquilo. Eu ainda tinha um cenário dos meus vizinhos, que o circuito na Europa é concebido em cima de um território. Existe um determinado lugar que é definido aquele lugar. Naquele lugar ali está propenso a fazer os esportes populares, que eu, como eu disse, pode ser a caminhada, pode ser a natação, pode ser cicloturismo, podem ser outros esportes populares que aconteçam ali pelo aquele território, coisas típicas daquele lugar. Então, como que eu ia trazer aquela coisa? Primeiro, eu tive o desafio de começar a conversar com os vizinhos, né? De juntar todo mundo, de começar a falar, de começar a tentar passar para eles a ideia de organização social. É assim que funciona lá, e por isso é forte na Europa. Por isso tem mercado, por isso as pessoas vão caminhar. As pessoas não vão caminhar só pelas belezas naturais, não.
Isso era um desafio enorme aqui no Brasil. Toda hora que eu ia visitar uma pequena propriedade rural, um proprietário rural, a primeira coisa que o cara falava assim, pô, tem uma cachoeira aqui que é uma maravilha. Eu falei, é cheio de carrapicho, arame farpado, você passar embaixo, cachorro bravo, tu tem que sair correndo. Porra, quem é que vai lá ver esse negócio? Então tem que ter cuidado, às vezes as belezas naturais são muito bacanas, mas não estão acessíveis. Tem que criar acessibilidade. Então o processo de criar isso é começar a conversar com as pessoas daquela comunidade, aquelas pessoas no qual você vai levar gente estranha, gente que o cara não está acostumado a conhecer. Imagina, matuto lá, o capelzão da roça lá, cheio de problema pulmonal, você vai levar um cara que está todo bonitinho, vestidinho, bacaninha, ele vai achar aquele cara ali um bicho estranho. Então tem que criar essa sinergia, tem que fazer com que as pessoas entendam, tem que fazer com que entendam o que é atividade turística, tem que fazer com que entendam o que é o esporte popular, tem que fazer com que as pessoas aceitem isso, que abram suas porteiras, que permitam que as pessoas passem a integrar lá, que se permita conhecer a sua vida, que você passou a ser um produto, você passou a ser a pessoa curiosa. Imagina um cara que é formado na engenharia no Rio de Janeiro, que vai morar na Inglaterra, que larga aquilo tudo, vem morar num lugar que nem luz elétrica tem. Esse cara é maluco, é um bicho grilo. Não, não é não, é um cara consciente, que quer qualidade de vida, que quer ter filho, que quer ter família, que quer ter tudo de bom que tem a cidade naquele meio rural. E isso é qualidade, isso é formatar um circuito. É começar a trabalhar essa coisa. Juntou aquela turma toda? Pô, juntei. Aquele bando de gente lá, como é que agora junta essas pessoas? Como é que faz a caminhada? Por onde que o pessoal vai passar? Cadê a trilha? Quem vai fazer a manutenção da trilha? Quem vai limpar o caminho? Trabalho coletivo, trabalho cooperado. Todo mundo tem que fazer isso junto. Tem uma história muito engraçada. Lá em casa, a gente começava produção agrícola. Preocupação era produção agrícola. Ninguém se preocupava com o gramado, com a beleza, com o lugar. Ninguém. Eu tinha um vizinho muito doidão, Fernandel, um alemãozão de origem, que quando eu comecei a limpar a grama da minha casa, ele falou, isso é coisa de boiola, cara. Vai ficar limpando grama. Encantamento nosso todo, ele virou uma grande âncora do circuito, ele passou a produzir bromélias, começou a ter visitação, todo mundo gostava de ir lá ver aquela bagunça organizada na casa dele, e ele começou a entender a importância da paisagem nesse contexto que a gente trabalhava, porque o produtor rural está muito preocupado sempre só com a produção, não está preocupado com a paisagem, uma palavra francesa que eles usam muito, que eu gosto muito, que é aménagement, que é essa coisa dessa arrumação, dessa organização. Essa é a visão diferenciada que nós temos que ter para estar trabalhando um circuito. Então, como é que faz um circuito? O circuito faz isso. Organiza as pessoas que estão naquele território que você vai caminhar, junta todo mundo, conversa, explica o que vai acontecer lá naquele lugar, explica como é que vão vir os turistas, como é que vai ganhar dinheiro, que você vai poder vender o seu docinho na porta da sua casa. Muitas vezes, nossa legislação é toda complicada, muitas vezes você não tem selo, inspeção sanitária para poder estar vendendo aquilo fora da sua propriedade, mas na sua propriedade você pode vender. Imagina, que beleza, vem um cara comprar o que você produziu na sua casa, aquele docinho que a sua mulher faz, aquele bolo que a tua mãe faz, ou o docinho da vovó. Pô, cara, isso é tudo de bom. Isso é ganhar dinheiro. Aí você depois pode organizar um café, você pode organizar um almoço, pode até ter hospedagem para essas pessoas. Isso é o circuito vai crescendo, vai ficando forte, vai ficando estruturado, à medida que as pessoas estão indo lá caminhar, à medida que vai entrando dinheiro, à medida que vai tendo circulação, à medida que vai tendo visibilidade, você vai descobrindo outros canais de comercialização, de divulgação. Essa é a estratégia para você ter um bom circuito, para que esse circuito funcione, para que esse circuito esteja integrado com a comunidade local, para que esse circuito receba turista, para que esse circuito faça circular dinheiro e você consiga ganhar dinheiro. É a história que eu falo sempre do shopping center. Ninguém pensa em botar roleta na porta de um shopping center. Então não pense que vai ganhar dinheiro com a caminhada. Não é com a caminhada que vai ganhar dinheiro, não. Vai ganhar dinheiro com as pessoas que estão indo lá e vão começar a consumir produto. Shopping center. Ninguém ganha dinheiro no shopping center porque alguém vai lá para dentro do shopping center. Ganha na competência de cada loja em conseguir vender. E você vê, às vezes no shopping center tem 2 sapatarias e tem mercado para todo mundo. No circuito rural, às vezes tem 2 pessoas que vendem café, tem 2 ou 3 pessoas que servem almoço,
Tem 4 ou 5 pessoas que vendem artesanato? Não tem problema. Isso é legal. Essa diversidade é bacana. Isso fortalece o circuito. Isso estimula que as pessoas vão caminhar, vão conhecer lá o seu circuito. Para ter esse circuito, depois que você organizou essas pessoas todas, que está todo mundo em sintonia, você vai definir qual é o traçado. Então ele tem que ter 10 km, em média. Hoje pode ter circuitos adaptados com 5 km, ou circuitos para quê? Ocorreu uma chuva, ou tem pessoas com mais idades, tem que ter essa flexibilidade. Com 5 km já pode fazer um circuito. Você faz um traçado com 10, um circuito. Normalmente ele é circular. Ah, mas isso vai dificultar. Como é que eu vou fazer um circuito circular? Fácil a beça. E por que circular? Porque a estrutura de chegar e de saída é um canto só. Senão você imagina, você sai daqui, vai 10 km lá, chega lá, o cara volta como? Não tem transporte para ele voltar, estamos falando de meio rural, vai voltar a pé de novo, vai ser 20 km. E no meio rural, tudo é bacana, tudo é diferente. Então pode ser circular e de preferência não sendo no mesmo caminho. Você vai por um caminho e volta pelo outro. Mas muita gente pergunta, mas eu tenho uma região muito acidentada, cheia de morro, não dá para o cara ir para um lado e voltar pelo outro. Falei, dá, ele vai pelo lado do rio e volta pelo outro, ele vai pelo lado da cerca e volta pelo outro. Para o turista, tudo é novidade, tudo é diferente. Ele não conhece o território, a topografia, o relevo, as árvores, as plantas, ele não conhece como você que mora lá no circuito conhece. Então você vai fazer disso a diferença. Não se preocupe muito em passar nas belezas naturais, como eu já disse. Se preocupe em passar nas propriedades rurais, conhecer pessoas novas, diferentes. Isso é o que vai fazer o dinheiro circular, é o que vai agregar valor, vai fazer as pessoas estarem lá. Então, circuito de 10 km de preferência, circulares, quase que uma obrigação, que tenha postos de controle para as pessoas não se sentirem perdidas, que tenha uma sinalização básica, padrão. Sinalização básica, padrão. Uma vez eu perguntei para o cara, mas isso é a sinalização? Sinalização básica padrão é uma plaquinha assim, parecendo uma fotografia 3x4, né? Perguntei para um alemão, mas isso é a sinalização padrão? Poxa vida, achei que era um negócio grandioso. Aí ele falou assim, olha, se a sinalização for a coisa mais bonita que você tem no seu circuito, você muda de circuito, porque aquele circuito é muito ruim. O bonito não é para ser a sinalização, gente. A sinalização é só um guia, só um balizamento, só para você não se perder. E aí eu vi que ele tinha razão. Se eu boto uma placa grandona, imagina um outdoor bonitão com a Gisele Bündchen anunciando para que direção você vai. Vai todo mundo no final do circuito lembrar só da Gisele Bündchen lá. Não é isso não, cara. Vamos fazer um circuito bem simples. Outra coisa, com a sinalização básica, aguça o senso de observação. Na hora que você está andando, procurando a sinalização, você está observando também a florada de uma árvore bonita, o ninho de um passarinho, o canto de um grilo, você está vendo outras coisas da natureza. Então, é circular 10 quilômetros em média, com pontos de apoio, de referência para a pessoa e uma sinalização de segurança. Só isso, tranquilo. Vamos à obra, vamos fazer o circuito.